O assunto de hoje, evangelista, sobre Jerusalém incendiada. Veja que nesses últimos dias só estamos falando de rumores de guerra. Mas Jesus disse que quando viste esses rumores de guerra, que ainda não é o fim, mas sim agora que o rumor de guerra já vem há muitos anos, que vem o rumor de guerra. Veja que nós já tivemos duas guerras, Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi tudo pelo sistema financeiro. Todo esse sistema que você está vendo aí, de revoluções, de confusão, tudo isso é para desencadear a Terceira Guerra Mundial. Até porque que um grande repórter dos Estados Unidos que vem revelando sobre essas coisas dos Bilderberg, ele teve uma reunião na Suíça, infiltrou a gente dele no meio dos Bilderberg, a Suíça, a cidade dos banqueiros, e qual lá teve essas reuniões. E o que é que esses caras querem fazer? Os Bilderberg, que são os Illuminati, eles querem desencadear a Terceira Guerra Mundial, e vai acontecer. Tudo isso que já está acontecendo, o avião sendo explodido, essa confusão terrível, tudo é para a Terceira Guerra Mundial. A verdade é, a visão que Cristo me deu, que as nações estão na beira de um abismo sem precedente. As nações estão na beira de um abismo. Porque Jesus disse, quando viste dizer a paz, de repente repentina destruição. Então o que acontece? Jerusalém está envolvido numa guerra. Jerusalém, toda a vida, Israel foi envolvido com guerra. Dentro do Velho Testamento, dentro quando Israel é Israel, que isso vem guerra. Se o próprio Deus não resolveu o problema de Jerusalém, o que é que os governantes da terra querem resolver? O problema de Jerusalém vai ser resolvido quando o Cristo voltar. Até porque que Jerusalém foi colocado como pedra de esquina, como tropeço para as nações. O que é que Satanás quer? Paz. Mas Jesus disse que não veio trazer paz. Israel sempre foi palco de guerra. E nações nenhuma aguenta com Israel, porque é povo protegido do próprio Deus. Agora o Brasil quer se envolver com uma coisa que não está na sua alçada. O Brasil quer envolver com Israel, que não está na alçada deles. Qual o ministro daquele país disse, chamou o Brasil de anão diplomática. O que quer dizer com isso? Pequenininho. E tem várias palavras sobre esse assunto. E é verdade, quem é o Brasil para se meter com Israel? Se o Brasil, o nosso país, os nossos presidentes, eles não conseguem conter, não conseguem organizar, resolver o problema da nação que está aí, imagine ter moral para querer corrigir outro país afora, que não depende deles. Que Israel não depende de país nenhum. Israel, o contrário. Toda a palavra, toda a Bíblia foi desencadeada neles e se cumpriu neles. Israel pertence a Cristo, não pertence a Satanás. E outra coisa, quem é o Brasil para querer se meter com Israel? Porque o Brasil, a verdade é, o crime organizado, o PCC, que é uma porcaria, uma porqueira, um lixo, conseguiu dominar o estado de São Paulo, conseguiu dominar o Brasil inteiro, tá? Qual a sua agente públicos, que o que o ministro de Israel quis dizer é isso. Qual a sua agente público, policiais, militar e civil e guarda municipal estão envolvidos com corrupção, envolvidos com roubo, com crime, com latrocínio, com corrupção ativa, peculato e daí por diante. O Brasil não tem moral nenhuma para dar conselho a outro país de paz, que nós devemos ir numa guerra civil. O Brasil está mergulhado numa guerra civil. Todo mundo vê aí as estatísticas que se dá todos os dias de roubo e de morte. O Brasil, primeiramente, tem que cuidar do seu povo. Você vê os moradores de rua jogados na rua, tá? Jogados nas ruas, que fica sem solução. O crack aí, a Deus dará, as drogas aí no meio das ruas. E o governo, a presidenta agora quer se meter lá com outro país. E outra coisa, as nações se preparem. O G7, os 7 países mais ricos, já desencadeou a moeda mundial, porque esse Banco Mundial, ele é a moeda única. A verdade é essa, ele é a moeda única.
qual está lá em Daniel 7, que desse mesmo país se levantaria a ponta pequena. O anticristo, a besta, já saiu deste país, está de pé. Os Estados Unidos vai cair por terra. Tudo para se cumprir a carta dos Illuminati. Tudo está aqui para se cumprir estas cartas terríveis que está se cumprindo dia por dia. Outra coisa, nós vemos, como já foi falado, deputado envolvido com droga, senador envolvido com corrupção, governante, todos, não tem um político que não seja bandido, corrupto, um só sequer, não existe. E daí por diante, todos os políticos estão envolvidos na corrupção, são bandidos, tá? A maioria estão por detrás de tráfico de droga. Nós temos emblemático, um negócio, uma situação complicada, emblemática neste país ou no mundo inteiro, que veja bem, temos a religião podre, corrupta, temos a política podre, corrupta, temos a justiça podre e corrupta, que qual estão envolvidas em tráfico de droga, estão envolvidas em corrupção ativa, peculato e daí por diante, certo? Estão envolvidas com tudo isso aí, tudo isso aí. Então o Brasil não tem nenhuma moral nenhuma de falar de Jerusalém. Não tem. Primeiramente, para a pessoa tirar o cisco que está no olho do outro, primeiro ele tem que tirar o dele. Certo? Primeiro ele tem que tirar o dele, o cisco que está nos seus olhos. Como que nós temos um problema desse aqui no país, emblemático, e quer dar conselho a outro país? Que não consegue resolver o problema das nações, da sua... Não consegue resolver o problema da sua nação. E tem mais, o desemprego que está por vir aí é coisa impressionante. Deixa passar a política, que o senhor e a senhora vai ver o que é que vai acontecer no Brasil. O que é que vai acontecer aqui? Acabou a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo foi tudo combinado pelos Illuminati para a derrota do Brasil. Foi o que o ministro de lá de Israel quis dizer. Preste bem atenção. O número 1 da Carta dos Illuminati, o Vaticano, o Papa. O número 2, a FIFA. O número 3, a ONU. Esses três poderes são satânicos, malignos e vão trazer um rastro de destruição sobre a terra. Só aguarde o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai estar para acontecer. Aguarde só. Eu quero dizer mais. Nação nenhuma pode colocar a mão em Jerusalém. Vai colocar a mão para tombar. Vai cair por terra. Só que nos últimos dias, Deus vai permitir o mundo inteiro, chamado de Gog e Magog, o exército global, vão cercar Jerusalém para tentar jogar por terra. Mas todos vão morrer. Todos vão morrer. Vão entrar em Jerusalém, mas vão cair por terra. Está escrito. Nós vamos ler agora. Vão morrer. Por quê? Porque aquela terra não pertence a homem nenhum colocar a mão ali. Ali é uma briga entre dois povos, dois irmãos. Um filho de... Ali é o seguinte, ali são uma briga de dois irmãos que já vem há muitos anos. O filho da escrava com a livre, ou seja, Ismael, filha de Abraão, com a escrava. Isaac, filho de Abraão, com Sara, que são da promessa, são judeus. Então aquilo ali é uma briga que já vem há milhares de anos. Não tem como ninguém colocar a mão ali. Só Cristo pode consertar Jerusalém. Mas a Bíblia diz, Jesus disse aqui em Mateus: quando viste Jerusalém cercado de exército, fugir para o monte. Porque a briga agora já não é mais com o judeu, mas sim com Cristo. É onde ele vai fazer as espadas dos inimigos virar para si próprio. E o sangue dessa gente maligna vai dar no freio do cavalo. Assim está escrito, e nós vamos ver isso agora. Voltamos neste assunto ainda sobre os Illuminati. O que é que os Illuminati querem fazer? Começar uma guerra pela Rússia, a China, vários países do Oriente Médio, vários países da Ásia. Eles querem desencadear a Terceira Guerra Mundial. E vai conseguir, porque o Obama, os Estados Unidos,
foram levantados e preparados para isso. Isto vai acontecer e a população mundial está na beira de um abismo para acontecer qualquer hora. E não tem quem possa reverter esse quadro. Isso vai acontecer. Então o que acontece? Todos esses rebuliços, como eu já acabei de dizer, a Ucrânia, com a Rússia, com aqueles países vizinhos, tudo isso é para a terceira guerra mundial, para desencadear o poder da besta no poder. Os Estados Unidos, ele é uma, que está em Apocalipse 17, uma grande mulher que reina sobre a nação, é a besta política e religiosa. Os Estados Unidos, também, pelo seu poder aquisitivo, vai cair por terra, porque vai vir outra ponta forte, que no caso é a China, desencadeada pela Rússia e o Brasil e os países do G7. Só que vai levantar mais 3 pontas fortes, vai fechar as 10 pontas de Apocalipse de Daniel, fechando o quadro. Então se prepare, se prepare. Jerusalém vai ser incendiada, vai ser cercada pelos números exército global mundial satânico. O tempo é de arrependimento. Os árabes, judeus, estão também, se prepara para uma grande perseguição no Oriente Médio. Essa guerra que está acontecendo ali não é nada. Coisas piores ainda está para acontecer. Só está para acontecer e não vai demorar. Vamos ver aqui o que está lá no Apocalipse, em Ezequiel. Esses 3 poderes são satânicos, malignos e vão trazer um rastro de destruição sobre a terra. Só aguarde o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai estar para acontecer. Aguarde só. Eu quero dizer mais. Nações nenhuma pode colocar a mão em Jerusalém. Vai colocar a mão para tombar, vai cair por terra. Só que nos últimos dias, Deus vai permitir o mundo inteiro, chamado de Gog e Magog, o exército global, vão cercar Jerusalém para tentar jogar por terra. Mas todos vão morrer. Todos vão morrer, vão entrar em Jerusalém, mas vão cair por terra. Está escrito, nós vamos ler agora. Vão morrer. Por quê? Porque aquela terra não pertence a homem nenhum colocar a mão ali. Ali é uma briga entre 2 povos, 2 irmãos. Um filho de... Ali é o seguinte, ali são uma briga de 2 irmãos que já vem há muitos anos. O filho da escrava com a livre, ou seja, Ismael, filha de Abraão, com uma escrava. Isaac, filho de Abraão, com Sara, que são da promessa, são judeus. Então aquilo ali é uma briga que já vem há milhares de anos. Não tem como ninguém colocar a mão ali. Só Cristo pode consertar Jerusalém. Mas a Bíblia diz, Jesus disse aqui em Mateus, quando viste Jerusalém cercado de exército, fugir para o monte. Porque a briga agora já não é mais com o judeu, mas sim com Cristo. É onde ele vai fazer as espadas dos inimigos virar para si próprio. E o sangue dessa gente maligna vai dar no freio do cavalo. Assim está escrito e nós vamos ver isso agora. O que o ministro Israel quis dizer é isso. Qual a sua agente público, policiais, militar e civil e guarda municipal estão envolvidos com corrupção, envolvidos com roubo, com crime, com latrocínio, com corrupção ativa, peculato e daí por diante. O Brasil não tem moral nenhuma para dar conselho a outro país de paz, que nós devemos ir numa guerra civil. O Brasil está mergulhado numa guerra civil. Todo mundo vê aí as estatísticas que se dá todos os dias de roubo e de morte. O Brasil, primeiramente, tem que cuidar do seu povo. Você vê os moradores de rua jogados na rua, tá? Jogados nas ruas, que fica sem solução. O crack aí, a Deus dará, as drogas aí no meio das ruas. E o governo, a presidenta agora quer se meter lá com outro país. E outra coisa, as nações se preparem. O G7, os 7 países mais ricos, já desencadeou a moeda mundial, porque esse Banco Mundial, ele é a moeda única. A verdade é essa, ele é a moeda única. Qual está lá em Daniel 7, que desse mesmo país se levantaria a ponta pequena, o anticristo, a besta, já saiu deste país, está de pé. Os Estados Unidos vai cair por terra. Tudo para se cumprir
a carta dos Illuminati. Tudo está aqui para se cumprir estas cartas terríveis que está se cumprindo dia após dia. Outra coisa, nós vemos, como já foi falado, deputado envolvido com droga, senador envolvido com corrupção, governante, todos, não tem um político que não seja bandido, corrupto, um só sequer, não existe. E daí por diante, todo Israel foi envolvido com guerra. Dentro do Velho Testamento, dentro quando Israel é Israel, que isso vem guerra. Se o próprio Deus não resolveu o problema de Jerusalém, o que é que os governantes da terra querem resolver? O problema de Jerusalém vai ser resolvido quando o Cristo voltar. Até porque que Jerusalém foi colocado como pedra de esquina, como tropeço para as nações. O que é que Satanás quer? Paz. Mas Jesus disse que não veio trazer paz. Israel sempre foi palco de guerra. E nações nenhuma aguenta com Israel, porque é povo protegido do próprio Deus. Agora o Brasil quer se envolver com uma coisa que não está na sua alçada. O Brasil quer envolver com Israel, que não está na alçada deles. Qual o ministro daquele país disse, chamou o Brasil de anão diplomática. O que quer dizer com isso? Pequenininho. E tem várias palavras sobre esse assunto. E é verdade, quem é o Brasil para se meter com Israel? Se o Brasil, o nosso país, os nossos presidentes, eles não conseguem conter, não conseguem organizar, resolver o problema da nação que está aí, imagine ter moral para querer corrigir outro país afora, que não depende deles. Que Israel não depende de país nenhum. Israel, o contrário, toda a palavra, toda a Bíblia foi desencadeada neles e se cumpriu neles. Israel pertence a Cristo, não pertence a Satanás. E outra coisa, quem é o Brasil para querer se meter com Israel? Porque o Brasil, a verdade é, o crime organizado, o PCC, que é uma porcaria, uma porqueira, um lixo, conseguiu dominar o estado de São Paulo, conseguiu dominar o Brasil inteiro, tá? Qual a sua agente público? O assunto de hoje, evangelista, sobre Jerusalém incendiada. Veja que nesses últimos dias só estamos falando de rumores de guerra. Mas Jesus disse que quando viste esses rumores de guerra, que ainda não é o fim, mas sim agora que o rumor de guerra já vem há muitos anos, que vem o rumor de guerra. Veja que nós já tivemos duas guerras, Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi tudo pelo sistema financeiro. Todo esse sistema que você está vendo aí, de revoluções, de confusão, tudo isso é para desencadear a Terceira Guerra Mundial. Até porque que um grande repórter dos Estados Unidos que vem revelando sobre essas coisas dos Bilderberg, ele teve uma reunião na Suíça, enfrentou a gente dele no meio dos Bilderberg, a Suíça, a cidade dos banqueiros, e qual lá teve essas reuniões. E o que é que esses caras querem fazer? Os Bilderberg, que são os Illuminati, eles querem desencadear a Terceira Guerra Mundial, e vai acontecer. Tudo isso que já está acontecendo, o avião sendo explodido, essa confusão terrível, tudo é para a Terceira Guerra Mundial. A verdade é, a visão que Cristo me deu, que as nações estão na beira de um abismo sem precedente. As nações estão na beira de um abismo. Porque Jesus disse, quando viste dizer a paz, de repente repentina destruição. Então o que acontece? Jerusalém está envolvido numa guerra. Jerusalém, toda a vida dos políticos estão envolvidos na corrupção, são bandidos, tá? A maioria estão por detrás de tráfico de droga. Nós temos emblemático, um negócio, uma situação complicada, emblemática neste país ou no mundo inteiro, que veja bem, temos a religião podre, corrupta, temos a política podre, corrupta, temos a justiça podre e corrupta, que qual estão envolvidas em tráfico de droga, estão envolvidas em corrupção ativa, peculato e daí por diante, certo?
estão envolvidas com tudo isso aí. Tudo isso aí. Então o Brasil não tem nenhuma moral nenhuma de falar de Jerusalém. Não tem. Primeiramente, para a pessoa tirar o cisco que está no olho do outro, primeiro ele tem que tirar o dele. Certo? Primeiro ele tem que tirar o dele, o cisco que está nos seus olhos. Como que nós temos um problema desse aqui no país, emblemático, e quer dar conselho a outro país? Que não consegue resolver o problema das nações, da sua... Não consegue resolver o problema da sua nação. E tem mais. O desemprego que está por vir aí é coisa impressionante. Deixa passar a política, que o senhor e a senhora vai ver o que é que vai acontecer no Brasil. O que é que vai acontecer aqui? Acabou a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo foi tudo combinado pelos Illuminati para a derrota do Brasil. Foi o que o ministro de lá de Israel quis dizer. Preste bem atenção. O número 1 da Carta dos Illuminati, o Vaticano, o Papa. O número 2, a FIFA. O número 3, a ONU.